Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos então continuar a nossa maratona para a Polícia Federal aqui no Gran Cursos. É um prazer, é uma satisfação estar com você nesse sabadão. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho. Tudo vai dar certo. Eu já estou aqui orando e torcendo por você. Mas não basta só rezar. Tem que o quê? Estudar, sentar a bunda na cadeira e resolver muitas questões, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Lembrando, ontem no nosso Luaula eu trouxe assuntos como balanço patrimonial, classificação de contas e lançamentos contábeis. Agora eu trouxe mais uma pegada de alguns assuntos como situação líquida existente, uma questão de depreciação, amortização e exaustão que deve ter, uma questão de balancete de verificação, mas o que a gente vai priorizar mais é a apuração do resultado, contas de resultado, receita e despesa e a famosa DRE, demonstração do resultado do exercício, que na minha visão é uma questão certa na prova. Belezura? Show de bola? Tenho certeza que todo mundo está aí com muita força na peruca. O que é isso, Felipe? Depois você olha lá no Google e bota força na peruca e você vai ver que é bom, tá certo? Vamos lá, pessoal. Tudo certo? Pronto. Obrigado, Helena, Marcelo, Alan, Claudinha. Pessoal, o material já é para estar disponível aí para vocês, tá? Na descrição do vídeo, ok? A gente vai responder 12 questões mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Pronto. O material já está disponível aí, tá certo? E é isso aí. Fechou? E vamos para cima! Rumo a sua aprovação. E não vamos ficar criando problemas, procurando piolho na cabeça de careca. Não existe isso. Vamos simplificar, vamos ser objetivos e focar na sua aprovação. Vamos lá. Maratona Polícia Federal. Contabilidade Geral. Comigo, Felipe Araújo, que não é o cantor, apenas o professor, que não traz você aí as músicas, mas vai fazer você mudar de vida, porque contabilidade é um diferencial, seja para agente ou escrivão da Polícia Federal, beleza? Primeiro, eu quero todo mundo participando. Ó, acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. Aí eu pergunto, o passivo a descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja zero? E aí, certo ou errado? Vamos lá? Muito obrigado, pessoal. Gratidão a todos vocês. O que é que vocês acham? Certo ou errado? O passivo a descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja igual a zero. E vamos agora responder para você. Eu quero vocês participando. E aqui, antes de eu responder, eu vou dar uma dica, né? Aí o aluno olha para a questão, Felipe, essa daí é fácil. É. E na prova terão questões fáceis, médias e difíceis. E aí, quando você vê a questão, procura primeiro as fáceis. Eu trouxe aqui para te passar confiança, que você é capaz. Então você vai acertar a primeira e vai se sentir, bem preparado. E às vezes acerta até as que não sabia porque a sua mente está positiva. É isso, no dia da prova eu não faço as mais difíceis. Eu faço primeiro as fáceis e médias e depois eu faço as difíceis e mais trabalhosas ou as que eu não sei. No seu caso, talvez você deixe em branco ou você faça aquela média dependendo do seu modelo. Item errado, pessoal. Passivo a descoberto é uma situação líquida negativa, onde o patrimônio líquido ele é menor do que zero. E se ele é menor do que zero, o ativo tem que ser menor do que o passivo. Gabarito errado, pessoal. Parabéns a todos aí que participaram. Então, não esquece, passivo a descoberto é a situação em que a situação líquida ou patrimônio líquido ele é menor do que zero, logo o ativo ele é menor do que o passivo. Ou o passivo é maior do que o ativo. Tá bom? Então aqui o erro está na palavra igual
e 0. Quando o patrimônio líquido, olha aqui, quando o patrimônio líquido ou a situação líquida, tá? Tanto faz, são a mesma coisa, é igual a 0, o ativo é igual ao passivo. Mas nesse caso eu tenho uma situação líquida nula ou equilibrada, tá? E só para a gente finalizar, quando eu tiver uma situação líquida positiva ou superavitária, eu vou ter uma situação líquida maior do que 0, logo o ativo vai ser maior do que o passivo, tá bom? Show de bola! Primeira questão, errada. Vamos para a segunda, olha aí. Segunda questão, Felipe. Segunda, no que concerne aos balancetes, julgue o item que se segue com base nas práticas contábeis brasileiras. E aí você vai me dizer, quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores, no balancete de verificação, não há nenhum erro nos lançamentos contábeis do período? Item certo ou errado? O que é que você me diz? Item certo ou errado? Vamos lá? Mais uma vez, quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores no balancete de verificação, não haverá nenhum erro nos lançamentos contábeis do período. Show? Pronto, olha aí. Show de bola. Perfeito, pessoal. Item errado, você está de parabéns participando no chat. Por que que está errado? Aí você lembra das características do balancete de verificação. E nós vamos falar aqui de forma bem rápida e objetiva. O que é que eu tenho que saber do balancete de verificação? Em relação, claro, à parte teórica. Que o balancete de verificação, ele é um demonstrativo auxiliar não obrigatório, é facultativo. Show de bola! Ele é apresentado a partir das informações do livro Razão e não do livro diário, tá certo? Ele verifica a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período, total de débitos igual ao total de créditos. Por isso que o objetivo dele é a correta aplicação do método das partidas dobradas, e no método das partidas dobradas, o total dos débitos tem que ser igual ao total dos créditos. Sempre. Se esse valor não der igual, é porque ocorreu um erro. Agora, se der igual, quer dizer que não há erro, aí é onde está a pegadinha. Porque o balancete de verificação, ele não identifica todos os erros de lançamento, mas somente aqueles decorrentes da incorreta aplicação do método das partidas dobradas. Se eu fizer um débito sem um crédito, ou um crédito sem um débito, ou o débito o dobro do crédito, eu vou ter diferença. Aí o balancete identifica. Agora, se por exemplo a empresa omitir um lançamento, oxe, ou então ela fizer o lançamento no valor correto, mas uma conta estiver errada, o valor vai dar ok, mas ela não identifica esse erro porque ele está preocupado com o valor. Lembra disso? O balancete de verificação está preocupado com o valor, débito e crédito. Então, quando os valores são diferentes, ele identifica esse erro. Mas se os valores forem iguais, ele não consegue identificar erros em que não há erro de valor, como omissão de lançamentos, inversão de contas, duplicidades de lançamentos ou erro no lançamento de uma conta. Show de bola? Então, gabarito errado, porque eu não posso garantir que não haverá nenhum erro. Pode sim ter erros, tá? Pode sim ter erros, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, não esquece, o balancete de verificação ele pode ter de 2 a 8 colunas, tá? Sendo que aí aquela coluna de contas não é contada. Então eu tenho de 2 colunas, de 4, de 6 ou de 8 colunas. Fechou? Gabarito da segunda errado. Além disso, ele pode te cobrar o quê? Você tem que saber os tipos de balancetes de 2, 4, 6 e 8 colunas. E ele pode te pedir, te dar uma coluna de contas e te pedir o saldo devedor ou credor. Aí você tem que saber a natureza das contas. Saldo devedor. O que quer dizer isso, Felipe? Saldo devedor é que para a contabilidade aquela conta ela aumenta com o débito. E claro, vai diminuir com o outro, porque eu só tenho débito e crédito. Lembrando que crédito é o quê? Origem. Toda vez que credito, independente se creditou um passivo ou um ativo. E débito é aplicação. Inclusive, a dica é a palavra corda, né? Ó,
crédito, origem, débito, aplicação. E corta o R, né, de corda. Beleza? Show de bola. Vamos lá. E as contas de natureza devedora, ativo, despesa, retificadora do passivo e retificadora do PL. De natureza credora, passivo, patrimônio líquido, receita e retificadora do ativo. Pessoal, estou de olho aqui porque quando eu vejo que é algo fora do comum, ó, o Paulo perguntou, fala de alavancagem operacional. Pessoal, isso daí não cai na Polícia Federal, tá? Alavancagem operacional é um assunto específico de contabilidade de custos ou análise. Não vai cair para você em contabilidade para a Polícia Federal. Tem muitos alunos que estão estudando algo a mais. Foca no nosso curso, pessoal. Nós somos especializados e temos a base necessária para você acertar e não estudar mais nem menos na medida certa. E se for difícil, você se dá bem. E se for fácil, você faz a prova sorrindo. Lembra dessa dica. Quem está bem preparado, faz a prova sorrindo, tá bom? Pronto. Vamos lá, Felipe. Terceira questão. Olha aí. Pronto. Terceira questão. Primeira, situação líquida. Segunda, balancete. Terceira, eu trouxe uma questão de regimes contábeis. Vai trazer uma questão sobre regimes contábeis. Competência e caixa para confundir você. E às vezes ele pode pedir o resultado. Lembrando que não tenha dúvidas de que, implicitamente em muitas questões, você tem que saber o regime de competência, que é o regime utilizado na contabilidade. Mas isso daí não é difícil para você. O difícil é quando ele mistura o regime de competência com o de caixa e acaba confundindo aí na sua cabecinha. Beleza? Então vamos lá. Terceira questão. Determinada empresa diz o seguinte: levantou as informações mostradas a seguir, valores em reais, referentes às operações realizadas no mês de julho de 2016. Aí ele me diz se foi realizada ou não e não recebida. Com base nessas informações, é correto afirmar que, de acordo com o regime de competência, a empresa obteve um prejuízo ou lucro. Olha lá, pessoal, quando ele perguntar isso, e a maioria das vezes ele vai perguntar o resultado. Cuidado! Não quer dizer que ali não tem um lançamento ou outro. Eu só quero te dizer que só entra no resultado pelo regime de competência se a receita ela for ganha ou realizada, independentemente se foi recebida. Ela pode ter sido não recebida ou ela pode ter sido recebida, mas isso não importa. O que importa é ocorrer o fato gerador. E quando é o que ocorre o fato gerador da receita, Felipe, para uma empresa? Se for uma prestadora de serviço, quando ela presta o serviço, tá? Por exemplo, um posto de lavagem de carro, ele está prestando serviço. No momento que ele termina de lavar o carro, ali aconteceu a receita dele. Ou quando há a entrega da mercadoria, a transferência da mercadoria. Lá quando você vai no supermercado e passa no caixa com 1 litro de água, ali ocorreu o fato gerador para o supermercado, ele tem que registrar aquela receita. Mas isso ele pode te falar não com esse nome de entrega ou prestação de serviço. Ele pode te falar também com outras nomenclaturas. Receitas ganhas ou realizadas, ele quer dizer que aquilo é uma receita pelo regime de competência. Outro também que pode acontecer, ele dizer a empresa teve uma receita no ano de 2021, mas só vai receber em 2022. Ao afirmar que a receita é de 2021, ele está me dizendo que ocorreu fato gerador em 2021. Tá bom? Show de bola? A despesa é incorrida, o nome da palavra. E claro, isso que eu expliquei aqui, no caso da receita do ano, vale também para a despesa, independentemente se foi pago ou não. E aqui é o fato gerador. Para o regime de caixa, meu amigo, aí não tem segredo. É só você focar na entrada e saída de valores. Então, para ser receita ou despesa pelo regime de caixa, tem que ocorrer o recebimento da receita ou o pagamento da despesa. E muito cuidado. Não quer dizer que pelo regime de caixa todo recebimento é receita e todo pagamento é despesa. Porque se a empresa ela compra um carro a prazo,
O carro não é uma despesa, porque ele é um bem da empresa. Então, a compra de um carro pelo regime de caixa não impacta o resultado. Aí onde fica a dúvida do aluno. Então, muito cuidado. A empresa contratou empréstimo, recebeu dinheiro. Ah, Felipe, é uma despesa? Não. Por quê? Porque ela tem uma dívida. A despesa é, com o passar do tempo, 2 juros. Show de bola? E assim você não tem o que perder tempo nessa questão. Pessoal, se ele quer o regime de competência, basta eu pegar o que é despesa e receita. Olha lá. Receita ganha ou realizada e despesa incorrida. Então, vai ser receita pelo regime de competência. Ó, realizada. Eu vou olhar só para a palavra. Realizada. Aqui é não realizada, então não entra. Despesa incorrida. Despesa incorrida. Se a despesa não for incorrida, não entra pelo regime de competência. Tá certo? Show de bola. Tranquilidade. E aí, como é que eu faço agora? Pessoal, basicamente, olha o que é que nós vamos fazer. Vamos pegar as receitas. Qual é o valor das receitas, Felipe? Vai ser 180 mais 90. 180 mais 90. Que isso daqui dá 8 e 9, 7. Vai 1. 1 mais 1, 2. 270 mil. E a despesa, Felipe? A despesa, ele vai ser de 100 mais 80, que vai dar 180 mil. Felipe, por que você não coloca os 3 zeros aqui? Porque não precisa, pessoal, aí você perde tempo. Aí agora eu tenho que achar 270 menos 180, receita menos despesa, 270 menos 180, aqui ficou 0, não dá para diminuir, fica 1, aqui fica 17, 17 menos 8, 9, então eu vou ter 90 mil. Como é positivo, ele teve um lucro, gabarito letra C de casa. Tá bom? Show de bola? Perfeito, parabéns, pessoal. O pessoal tá tinindo, né? Aí tem aluno, Felipe, mas eu tô começando agora. Então, você tem que voltar um pouco, né? Porque contabilidade, eu sempre digo, para quem é iniciante, ou você decora, porque não estudou, ou você tem que ver as partes básicas, tá certo? Agora, vamos supor que na prova ele não te peça o resultado pelo regime de competência, peça pelo regime de caixa. Como é que ficaria? Só para a gente revisar, se ele perguntasse o resultado pelo regime de caixa, o nosso foco seria nas receitas recebidas e despesas pagas. Olha aqui. Ah, Felipe, então eu pegaria não recebida não entra, foi recebida entra. Ó, foi paga entra, foi recebida entra, não foi paga não entra e foi paga entra. Então as receitas seriam 150 mais 90, 150 mais 90, ó, 0, 5 e 9, 14, fica o 4 e vai 1, 1 mais 1, 2. E as despesas seriam de 100 mais 60, que ficaria 100 mais 60, 160. Aí eu pego 240 menos 160, isso vai dar 0, não dá para diminuir, corta, fica 1, aqui fica 14, 14 menos 6, 8. Então, como foi positivo, eu teria um lucro de 80 mil. E observe que tinha resposta, mas ele não pediu pelo regime de caixa. Ele pediu pelo regime de competência. Tá certo? Felipe, se na questão ele me pediu o resultado e não disser qual regime ele quer, e aí? Eita, e agora? É o regime de competência, meu amigo e minha amiga. Por quê? É o regime utilizado na contabilidade. Beleza? Então, assim, concluímos a questão. Questão boa para cair em prova, né? Questão boa para cair em prova. Então, vamos lá. Gabarito letra C. Questão de número 4. Ele diz: o valor das receitas de vendas a prazo
ainda que não tenha sido recebido quando da elaboração da demonstração do resultado do exercício, será evidenciado juntamente com os valores das demais receitas em decorrência do princípio da competência. E aí, item certo ou errado? Dou-lhe uma, né? O nosso regime é o de competência, então eu vou utilizar o de competência, tá? Nós utilizamos o de competência, é isso. Só se ele mencionar o regime de caixa, perfeito, tá? Show de bola. Pronto. Show de bola, pessoal. Então, é isso que diz o regime de competência ou o princípio da competência, pessoal. Item certo, tá certo? Então, o valor das receitas de vendas a prazo, que ainda não tenha sido recebida quando a elaboração, ele vai entrar no valor das receitas. Porque para o princípio de competência ou para o regime de competência é a mesma coisa, tá? Independe se foi recebido ou não. Ocorreu o fato gerador, eu contabilizo. E aqui, ao falar que a receita de vendas a prazo, quer dizer que ele entregou a mercadoria, mas não recebeu o dinheiro. Pelo regime de competência, é registrado sim essa receita. E aí, antes de eu passar para a próxima, o gabarito dessa está correto, né? Eu vi aqui a pergunta do Lucas, aí o Lucas perguntou, Felipe, vamos lá, então quarta gabarito certo. Felipe, essa despesa paga antecipadamente, ela não seria um ativo? Sim, pessoal, é um ativo da empresa, mas impactou o resultado pelo regime de competência? Não, então para mim não serve. Eu estou focado no regime de competência, no resultado, e não em ativo. Então eu peço que você tome muito cuidado, porque o aluno, o que é que ele faz? Ah, Felipe, mas isso daqui é registrado na contabilidade pelo regime de competência. É, você está sabendo, eu concordo, mas é uma despesa do resultado? Não. E eu sempre falo, cuidado, pelo amor de Deus, né? Se isso daqui é algo que confunde, anota na parede, coloca dentro da bolsa, olha para isso todo dia. Toda despesa é despesa, mas a despesa paga antecipadamente ou a despesa antecipada, ela parece uma despesa, mas não é. Ela é um direito da empresa, é um ativo. Se é um ativo, não é despesa. E se não é despesa, não entra no resultado, porque só vai para o resultado receitas e despesas. Show de bola? Ficou? Então, vai dormir pensando nisso. Não é pensando em mim, não. Na hora que chegar, o Felipe falou. Opa! Aí você lembra. Tá certo? Beleza? Pronto. Continuando. Só o mid buiado. Quinta questão. Então, quarta questão, gabarito certo. Quinta questão. Os bens tangíveis sofrem depreciação a partir do momento em que são postos em condições de uso. Processo esse que cessa quando esses bens são retirados definitivamente de uso ou quando sua obsolescência é constatada. E aí, gabarito certo ou errado? Pessoal, questão de depreciação, amortização ou exaustão, né? A gente prevê aí também pelo menos uma questão sobre isso, tá? Sobre isso, ok? Show de bola. E aí o que é que ocorre? Só para vocês terem uma ideia, nas provas da Polícia Federal, 2012, 2014, a gente já montou um e-book e vai distribuir para você, tá? Comentário de todas as provas. 2018, escreveu em 2018 a gente. Sempre tem uma questão de depreciação, amortização e exaustão. Teve uma prova que veio amortização, teve uma prova que veio exaustão, e na de 2018 veio depreciação. Um soma dos dígitos e o outro normal. Então a nossa provável questão, ela deve tratar, claro, e pode mudar da prova de agente para escrivão, vai ter uma questão, eu acho mais provável de amortização, ou depreciação pelo método das cotas constantes, ou ele pode até dificultar utilizando o método das unidades produzidas ou das horas trabalhadas, tá bom? Mas aqui, Felipe, o item está correto? Errado, pessoal. Item errado. A primeira parte está correto. Os bens tangíveis, que são os itens que estão lá no ativo imobilizado sujeitos à depreciação, eles são depreciados a partir do momento em que estão em condições de uso, independentemente se estiver utilizado, tá? Ou seja, quando estiver disponível para uso. E essa depreciação ele só cessa nos seguintes,
né, sentidos. E claro que é uma literalidade da norma, tá? É uma literalidade da norma. O que é que a gente tem aqui? Ele vai cessar ou quando ele for vendido, porque eu não deprecio mais aquele bem, ou quando ele for retirado de uso, tá certo? E ainda há um outro caso que a norma não fala isso, porque às vezes a norma cobra literalidade. Aí ela quer que a gente fique, e você sabe mais do que ela, pegando a literalidade da norma. Quando o bem estiver totalmente depreciado, também não deprecia. Mas aqui, o erro está nessa parte, pessoal. Por quê? Porque quando a obsolescência ela é constatada, isso não é requisito que o bem deixe de ser depreciado. É quando eles são retirados definitivamente de uso, né? Seja pela venda ou, né, por tornar-se inservível, sem utilidade para a empresa. Tá bom? Show de bola! Então, gabarito errado. Tá certo? E a partir de agora, pessoal, a gente vai fazer uma sequência de questões sobre apuração do resultado e sobre DRE. E ao longo da resolução, vocês vão ver que se repetem. E aí, nas primeiras eu vou explicar mais detalhado, nas outras eu vou ligar o método turbinado, né? O famoso RAP10, a mistura de rápido com nota 10, porque você vai acertar a questão. Beleza? Show! Olha aí. Então, quinta questão, errada. Pronto, fechou. Felipe, show de bola. Sexta questão, vamos lá. Questão, apesar de antiga, mas pegadinha da banca CESP. Em relação a fatos e registros contábeis, correção de erros e apuração de resultado, julgue o item subsequente. O resultado obtido na conta apuração de resultado do exercício será o lucro líquido do período ou prejuízo do exercício, caso seja diferente de zero. E aí, pessoal, não esquece, tá? A empresa, ela só tem duas contas de resultado, receita ou despesa, tá? Só tem essas duas. A receita aumenta o resultado, a despesa diminui o resultado. Show de bola. A empresa, ao longo do seu período contábil, tá? Tomar uma água. Isso aí, cuidado com a casca de banana. Vamos lá, presta atenção. Fica ligado, acorda, neném. Olha aqui, isso daqui às vezes os alunos me perguntam muito sobre isso, tá? E aí você tem que ficar ligado. Pronto. Então a empresa ela vai fazendo os lançamentos e vai registrando lá nas contas de receita e despesa. Eu posso ter uma ou mais de uma conta de receita, receita de vendas, receitas financeiras, receita de aluguel, ou juros, ou aluguéis ativos, e assim por diante. Eu também posso ter várias contas de despesa. As contas de resultado, elas são contas transitórias. Ao final do período, elas são encerradas para apuração do resultado. Aí surge uma conta transitória chamada de resultado do exercício, ou apuração do resultado do exercício, que ele vai receber a contrapartida do encerramento das contas de resultado. Essa questão aqui a gente vai fazer uma revisão boa. As outras duas a gente vai responder bem mais rápido, tá? E aí, se essa conta tiver saldo credor, vai ser lucro. Se essa conta tiver saldo devedor, é prejuízo. Felipe, se não tiver saldo credor nem devedor, é porque é zero, né? E aí é o que ele diz aqui. Pessoal, o item, ele está certo, tá bom? Ele está certo. Porque esse resultado só pode ter 3. E aí vamos lá. Ó, eu vou fazer um resumo para você aqui. Fica ligado, tá bom? O resultado, ele corresponde ao confronto entre as receitas menos as despesas. Tá? Show de bola. O que é que eu vou ter? Eu posso ter 3 situações. Quando a receita, vou simplificar, é igual às despesas, tá certo? Nós vamos ter um resultado igual a zero. Quando as receitas forem maiores do que as despesas, nós vamos ter
um lucro líquido do período, porque esse valor é maior do que zero. Quando a receita for menor do que a despesa, nós vamos ter show de bola. Nós vamos ter prejuízo. Ó. Aí, como eu falei, ao longo do ano a empresa tem várias contas, né? Mas eu vou simplificar aqui. Ela vai ter uma conta de receita. Felipe, receita é de que natureza? Natureza credora. Então, toda vez que a empresa ganha uma receita, eu vou aumentar o saldo dela, então nós vamos creditar a receita. Ela vai ter um saldo credor. A despesa, ela vai ter, olha lá, a despesa, ela é uma conta de natureza devedora. Então, toda vez que a empresa tem uma despesa, essa despesa aumenta, você debita. Chegando no final do resultado, né, no final do período, a empresa vai apurar o seu resultado, chamado de resultado do exercício ou ARE, apuração do resultado do exercício. Encerrando as contas de receita, ó, aí eu vou e debito aqui, encerro a conta, aí traz um crédito para cá, e eu vou e faço um crédito aqui, e em contrapartida um débito aqui, encerra essa conta. No valor, eu coloquei os nomes aqui no valor. Aí depois eu só vou comparar isso, ó. Se o saldo for credor, é porque tem o quê? Lucro. Se o saldo for devedor, olha aqui. Aí nós vamos ter prejuízo. E isso daqui é um razonete que é feito para apurar esse resultado, que, claro, depois isso vai ser demonstrado em uma estrutura, que é a demonstração do resultado do exercício. Aí, Felipe, essa conta área, ela fica com saldo? Claro que não, porque ela só apura o resultado. Aí, na hora que ela der lucro, deu 1.000, aí você debita 1.000 nessa conta, encerra a conta e transfere esse saldo para uma conta de lucros acumulados, lá no patrimônio líquido. Caso ela tenha prejuízos e o seu patrimônio não tenha nada de lucros ou prejuízos, ela vai creditar a conta de apuração do resultado, encerrando, e aí vai ter uma conta lá no patrimônio líquido de prejuízos acumulados. Tá bom? Então, depois, esse saldo, ele é transferido para o PL, na forma de lucros ou prejuízos acumulados, tá? Lembrando que aqui seria prejuízo. Show! Se der zero, pessoal, não tem nada. Então, o resultado obtido nessa conta será o lucro líquido, ó, lucro, ou prejuízo, caso seja diferente de zero. Perfeito. Gabarito certo. As próximas duas eu vou fazer mais rápido, porque a gente já está chegando no nosso limite do tempo. Tá certo? Pronto. Ó, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, eu estou vendo aqui alunos. Em tese, a banca não pode cobrar DMPL e DLPA. Você tem que saber as contas do PL, claro. Que quem sabe as contas do PL sabe elaborar um DLPA e um DMPL. Mas o que vai cair na prova é balanço e DRE. Você tem que saber quais são obrigatórias, segundo a lei e segundo os pronunciamentos. Mas aprofundado o DMPL não vai ser cobrado, tá bom? Próxima. Agora nós vamos mais rápido. Ainda com relação à contabilidade geral, julgue o item abaixo. A apuração do resultado de um exercício social é feita por meio de créditos às contas de receita e débitos às contas de despesa nos valores dos seus saldos em contrapartida uma conta transitória de apuração do resultado. Acabamos de ver, pessoal, errado. Ó, você encerra a conta de receita, não é creditando, é o quê? É debitando. Ó, então aqui é débitos. E você encerra uma conta de despesa, não é debitando, e sim creditando, tá? Show de bola? E aí, claro, a contrapartida vai ser o que é contrapartida, Felipe? Né?
É uma partida de futebol? Não! Contrapartida é o outro lançamento. Então, quando eu fiz um débito na conta de receita, o outro lançamento foi crédito na conta de apuração do resultado. Esse é a contrapartida desse. E, claro, esses valores têm que ser iguais. Então, sétima questão, errada, tá? Inverter os itens. Oitava questão, vamos lá. Com relação às variações de quantidade e qualidade em itens patrimoniais de uma entidade e sua representação na contabilidade, julgue o item. Na apuração do resultado do exercício, essa é pegadinha. Na apuração do resultado, é comum utilizar-se um lançamento de segunda fórmula para o encerramento das receitas e um lançamento de terceira fórmula para o encerramento das despesas? Certo ou errado? Aí nós vamos analisar agora. Essa é boa, essa é das boas. Vamos lá. Certo ou errado, pessoal? Me digam aí. Show de bola. Perfeito. Pronto. Pessoal, essa questão é interessante. Por quê? Vamos lá. Como foi que o examinador pensou aqui? Claro que tinha margem até, como é uma questão antiga, tinha margem para você fazer um recurso, mas é o seguinte, em tese a empresa ela não tem só uma receita. Ela geralmente tem mais de uma receita no ano e ela tem mais de uma despesa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Tá? Que na apuração do resultado, se a empresa, olha lá, ela tiver uma receita de vendas, esse item está errado, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. O item está errado. Receita de vendas e ela tiver uma receita de juros, vamos supor que aqui de 100 e aqui de 20, como é que eu vou transferir esse saldo para a conta de ARI? Ó. Quando é feito, já transfere todas as receitas. Então ele vai fazer o seguinte, olha aqui, ele vai debitar 100, debitar 20 e creditar 120. Ficando o lançamento de débito de receita de vendas no valor de 100, débito de receita de juros no valor de 20 e um crédito na conta de ARI. Ó, então eu vou ter, como eu tenho no mínimo duas contas, eu vou ter duas ou mais contas debitadas e uma creditada. 21, pessoal, isso daqui é lançamento de terceira fórmula, tá? E não segunda fórmula. Então aqui ele inverteu. Aqui seria de terceira e o das despesas é que seria de segunda fórmula, tá? Só que aqui, vamos supor, aí eu tenho aqui, ó, despesa de salários, 80, e eu vou ter, por exemplo, CMV, custo de 30. Como é que encerra? Nós vamos encerrar creditando 80, creditando 30, vai ficar 110, tá? Aí ficaria débito de ARI e crédito de despesa de salários olha aqui, aqui é 110, aqui é 80 e aqui é CMV de 30, tá? Então, eu tenho um débito e dois créditos, isso daqui seria a segunda fórmula, tá? Aí, enquanto você copia, eu vou fazer algumas observações. Como eu posso ter duas ou mais, eu posso ter mais de uma conta de receita, mas geralmente vem no mínimo duas, então eu poderia ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contas de receitas. Aí eu teria terceira fórmula, porque é 2 ou mais, tá?
Como é que eu teria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contas de despesas, eu teria mais de 2 créditos, lançamento de segunda fórmula. Aqui, pessoal, eu só tenho o quê? Uma observação. Porque se, por exemplo, a empresa só tivesse uma receita, aí só seria um lançamento de primeira fórmula. Se ela só tivesse uma despesa, seria só um lançamento de primeira fórmula, tá? Então, claro que ele generalizou e ele está supondo, né? Ele está supondo que a empresa tem no mínimo 2 contas de receita e 2 contas de despesas, tá certo? Show de bola? Aí, claro, isso daqui, ó, ficaria um lucro de 10. E esse lucro, Felipe? Aí eu criaria uma conta, ó, lucros acumulados. Aí encerraria aqui, ó, 10 e creditaria 10 aqui. E essa conta é do patrimônio líquido. Beleza? Show de bola? Pronto. Perfeito. Pessoal, vamos lá. Ainda temos mais 4 questões, mas eu vou responder algumas dúvidas. O João perguntou, área e apuração do resultado do exercício? Sim, João. O Vitor, eu teria que deduzir quais contas seriam usadas? Isso, Vitor, eu estou supondo, né? Então ele quer que você entenda que no mínimo vai ter 2 contas. Claro, a gente poderia entrar com recurso, mas é um tipo de questão que na apuração do resultado de uma empresa, a regra tem no mínimo 2 receitas e no mínimo 2 despesas. Não tem empresa que só tem uma receita, tá, pessoal? E despesa, no mínimo a empresa vai pagar luz e água, né? Já são 2 despesas. A receita, no mínimo ele vai ter receita de vendas, mas ele vai ter talvez juros, alguma coisa sempre tem. Então você já tem que supor isso, tá bom? Perfeito? Show! Tranquilidade. Pessoal, então vamos lá. Tem 15 minutinhos e a gente tem mais 4 questões agora só de DRE. Eu passei por isso daqui porque eu vejo algo que me chama a atenção nisso e nunca foi cobrado nas provas da PF, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se estão dizendo que a prova da PRF foi difícil e a da PF vai ser monstruosa, que eu não imagino isso, né? Eu imagino que ele vai colocar termos para confundir vocês. Isso daqui não é difícil, pessoal. Isso daqui não é difícil para quem estuda, né? Para quem não estuda, realmente talvez seja complicado, tá? Mas para quem estuda, isso daqui é bem tranquilo. E quando eu digo estuda, estuda da forma correta, revisando, fazendo questões, repetindo e assim por diante. Eu sei que é difícil, já tive do outro lado, mas sempre se dá um jeito quando a gente quer mudar de vida, beleza? Vamos lá, Felipe. 9ª questão. A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens a seguir. Aí ele pergunta, na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o lucro bruto representa a diferença entre a receita bruta e o somatório dos seguintes eventos: deduções das vendas, abatimentos e impostos. E aí, certo ou errado? O que é que você acha, pessoal? Beleza. Show de bola. 9ª questão, certo ou errado? Vamos lá. Lembrando, você precisa saber a estrutura da DRE, segundo a Lei 6.404, segundo os pronunciamentos. Lei começa pela receita bruta. As deduções da receita bruta, pessoal, é o midi-buiado da questão. Regra, ele vai te perguntar ou o resultado bruto, que é o lucro bruto, ou o lucro líquido, tá? Ou ele vai te perguntar as deduções ou a receita líquida, ou ele vai te perguntar qual é a demonstração que começa com a receita bruta e a receita líquida de acordo com a norma. Eu já tô te dizendo que ele vai provavelmente fazer isso. Aí é onde causa confusão. Lei 6.404 começa com a receita bruta. Pronunciamentos contábeis já começa com a receita líquida, tá bom? E a segunda diferença entre os dois é que lá no meio, de acordo com os pronunciamentos, eu tenho um lucro antes das receitas e despesas financeiras.
e aqui eu tenho um resultado operacional líquido. Muito cuidado, o restante é basicamente igual. E para encontrar o lucro bruto, pessoal, é só você lembrar. Eu tenho receita bruta, ó, o início da estrutura. Eu vou ter receita bruta de vendas menos as deduções da receita bruta. Quem são as deduções da receita bruta, Felipe? Aí você vai lembrar. São o DIDA, ó, DIDA, de acordo com a lei, devoluções ou vendas canceladas, impostos sobre vendas, descontos incondicionais concedidos e abatimentos concedidos, tá? Lembra alguma coisa aqui? Abatimentos, impostos e as deduções que ele fala é a devolução e os descontos incondicionais. Aí eu chegaria à receita líquida de vendas. Então aqui está errado. Aqui é receita líquida de vendas. Gabarito errado, tá bom? Menos o CMV, aí eu chegaria ao resultado bruto, que eu posso chamar, quando for positivo, de lucro bruto, tá bom? Show de bola? Aí você pergunta: Felipe, deduções da receita bruta é despesa ou não? Pessoal, mais uma vez, na DRE só tem receita e despesa. Se algo está aumentando na DRE é porque é receita. Se algo está diminuindo é porque é o quê? Despesa. Entenderam? Então as deduções da receita bruta são tipos de despesas, mas foram alocadas dentro da estrutura de forma lógica para que a empresa saiba os tipos de lucro ou receitas que ela está tendo. Né? Receita bruta é quanto ela vendeu. Mas daquele valor que ela vendeu, quanto ela vai receber? Ah, porque ela devolveu, teve devolução de clientes, teve abatimento que ela concedeu, teve desconto, teve imposto que ela vai pagar. Ela teve uma receita líquida. Se ele te perguntar o lucro líquido, não precisa fazer a estrutura. Receitas de um lado soma, despesas do outro lado diminui, e aí receita menos despesas, você chega à resposta. Pronto, Felipe. Show! Próxima questão. Gabarito errado, tá? 10ª questão. Eu tenho algumas contas. Prova da Polícia Federal de 2012. Considerando os dados acima em reais correspondem ao encerramento do primeiro exercício, julgue os itens consecutivos, tá? Outro ponto importante. Balanço patrimonial, demonstração estática. DRE, demonstração dinâmica. Isso daí ele vai tentar te confundir também, ele pode fazer isso, tá? Deixa eu só anotar aqui. Balanço patrimonial, demonstração contábil estática, DRE, demonstração contábil dinâmica. Pronto, ele diz, a demonstração do resultado apresentou um prejuízo de 11 mil. Aí você pergunta, Felipe, mas prejuízo bruto, prejuízo líquido, prejuízo o quê? Se ele não falar nada, é o prejuízo líquido, ou seja, o resultado final. Então você não precisa calcular na estrutura. Receita menos despesas, pronto. Pessoal, vamos só classificar as outras contas. Ó, aqui é ativo circulante, créditos a receber é ativo circulante, não é saldo credor, são valores a receber. Opa, despesa, despesa de aluguel, é despesa, então vai entrar no nosso resultado. Empréstimos a pagar é passivo circulante, receita vai entrar no nosso resultado. Despesa também. Estoque, isso daqui é ativo circulante. Móveis e utensílios e veículos, isso é ativo não circulante imobilizado. Capital é PL e despesa com material, isso é despesa. No dia da prova, basta você circular o que precisa, tá? Pronto. Aí como é que fica, Felipe? Eu vou pegar as despesas. Qual o valor das despesas? Eu vou ter 8 mil mais 34 mais 2, né? Opa, 8 mil mais 15 mais 2, tá? 8 mais 15 mais 2. Isso daqui vai dar 25 mil.
Aí eu faço o quê? Eu pego 34 menos 25, eu já vejo que é lucro. Eu já vejo que está errada a questão, né? Eu já vejo que a empresa teve um lucro. Um lucro de quanto? O lucro vai ser a receita de 34 menos 25 das despesas, que isso vai dar 9 mil. Tá certo? Então, 10ª questão. Gabarito é ration. Eita, coisa boa. Tá certo? Gabarito é ration, tá? E aí, vamos lá. Vamos juntos para a finalização da nossa aula. Aqui, meu amigo e minha amiga, se você não aprendeu, vai aprender agora DRE, né? É isso. DRE é isso. E não fique colocando na sua cabeça alguém colocando que é difícil. Não é. Para quem quer, a gente dá um jeito. Vamos resolver o problema. Parar de, é difícil demais. Enquanto você está pensando que é difícil, tem um japonês estudando. Então você tem que fazer isso também. Bora estudar. Esquece o difícil. Eu vou conseguir. Eu vou aprender. Eu aprendi coisa que eu nunca imaginei que ia aprender, né? Constitucional, português, eu tinha muita dificuldade, eu fui lá e ralei. E fiz a minha parte, passei em vários concursos. Aí, às vezes, dizem que eu sou gênio. Não, jamais, e nem sou gênio, eu sou esforçado. E se precisar, eu faço mais do que o necessário para conseguir aprender algo. É isso que eu quero passar para você. Beleza? Show de bola? Vambora! 11ª. Olha o que ele diz. Com relação às operações que envolvem o resultado do exercício e a métodos de custeio das entidades comerciais, julgue os itens que se seguem. Vendas canceladas representam deduções da receita bruta? E aí, certo ou errado, pessoal? Vamos lá? Item show de bola, pessoal. Devoluções de vendas, ou vendas canceladas, ou vendas anuladas. Tudo isso são deduções da receita bruta. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com os sinônimos, né? Então, tudo que a gente fala de sinônimo, você tem que lembrar, tá? Então, o ativo, ele pode ser chamado de patrimônio bruto. Ó, é diferente de patrimônio líquido. As vendas canceladas ou devoluções de vendas, eu posso chamar de vendas anuladas. Ele vai tentar confundir você com isso daí. Ele vai se mexer para que você erre. Então, tem que estar consolidado esses sinônimos, tá bom? Então, vendas canceladas é uma dedução da receita bruta certa. E para finalizar, 12ª questão, ele pergunta: a tabela a seguir apresenta as contas de resultado de uma empresa comercial e os seus respectivos saldos, em reais, sem, contudo, indicar a natureza débito ou crédito. Beleza. Com base nessas informações, julgue o próximo item em relação à elaboração da DRE. O lucro bruto é superior a 43 mil? E aí nós vamos analisar. Aqui eu já te dou umas dicas para você não confundir. Ó, ele quer até o lucro bruto, ele não quer o lucro líquido. Então eu não posso abater todas as despesas, nem levar todas as receitas. E muito cuidado. Ele vai tentar confundir você com isso daqui, ó. E não são deduções da receita bruta. Quem é, Felipe? Frete sobre vendas ou despesa com frete, seria sinônimos, tá? Comissões sobre vendas. Ok? Eu vou ter também os descontos financeiros ou condicionais concedidos. É diferente do desconto incondicional. Impostos sobre o lucro. Tudo isso vem após o lucro bruto, tá? Esses itens aqui, pessoal, eles vêm, ó, daqui vem após o lucro bruto. Tá bom? Então, muito cuidado. Por que eu digo isso? Porque desconto financeiro concedido, o que ocorre? Ou desconto condicional concedido,
eu tenho um desconto incondicional comercial concedido. São diferentes. Esse desconto incondicional comercial é dedução da receita bruta, tá? Esse outro não. É uma despesa financeira que vem após o lucro bruto. Impostos sobre o lucro é diferente de impostos sobre vendas. A empresa vendeu, paga o tributo. É uma dedução da receita bruta. Imposto sobre vendas. Lucro é só se a empresa tiver lucro. Só vem lá, né? Depois do lucro, antes do imposto de renda e da contribuição social. Olha aí. Aí você já vê, ó. Receita financeira vem após o lucro bruto. Então não entra. Outras despesas operacionais também não entram. O imposto de renda é um imposto sobre lucro, só vem depois. Despesas gerais e administrativas, despesa financeira, despesas com vendas, né? Depreciação e amortização também. Então, Felipe, o que é que eu vou levar? Eu vou levar a receita bruta, aí eu vou ter, ó, receita bruta de vendas, é 85 mil. Aí eu vou pegar menos as deduções da receita bruta, que é o DIDA, né? Quem são as deduções? Eu vou ter quem, Felipe, aqui? Eu vou ter devoluções de vendas, tá? 2 mil. Eu vou ter impostos sobre vendas, 11 mil. 2 mais 11, isso vai dar 13 mil. Aí eu pego aqui menos 13 mil. Nós encontramos uma receita líquida de vendas de 8 menos 1, 7. 5 menos 3, 2. 72. Aí eu pego menos o CMV, que é de 38 mil, custo das mercadorias, menos 38 mil. Eu vou ter o lucro bruto, né? Aí aqui corta, fica 6, aqui fica 12. 12 menos 8, 4. 6 menos 3, 3. Lucro bruto igual a 34 mil. Gabarito errado, porque 34 mil é inferior a 43 mil. Tá bom? Show de bola? Então, trouxemos para você a cereja do bolo. Só o MIDI buiado, né? Aí depois você tem que sentar a bunda na cadeira e tentar fazer isso. Aí isso vai fixando na sua mente. Faz essas questões aqui, por exemplo, para vocês visualizarem. Dia sim, dia não. Tenho certeza que no dia que chegar na prova, você sem saber, você acerta a questão no automático, né? Tem até estudos que dizem que às vezes você está tão acostumado com a rotina que às vezes sem perceber, você vai para o seu trabalho ou faz algum trajeto sempre no mesmo posicionamento. Se você fizer as questões todo do mesmo jeito e chegar lá e vir a questão parecida, você vai ligar o automático e vai pegar. Eu pego essa receita, eu pego essa despesa, eu pego essa e diminuo e chega a resposta. Não tem segredo. Repetição. Todo dia o Neymar vai lá e treina. Você precisa treinar, tá? Claro que não todo dia, tem as frequências, mas nessa reta final, se for necessário e você tiver dúvida em uma questão, faça quanto mais vezes, mais velocidade você vai ganhar e mais você vai fixar. Tá bom? Show de bola! Pessoal, concluímos. Deixa a sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades, elas sempre aparecem para quem se mantém preparado, tá? É isso aí. Gratidão a todos vocês. Estou vendo todas as mensagens aqui. Muito obrigado. Que vocês tenham uma boa continuação de maratona. Que Deus abençoe vocês, seus estudos e suas famílias. Tudo de bom, sucesso e força na peruca. Força! Faça o seu melhor. Falta pouco e vai dar tudo certo. Um abraço!